Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre rosácea, essa doença que acomete bastante pessoas, então vamos conversar um pouco sobre o que é, os fatores desencadeantes e no final vou dar uma pincelada sobre tratamento também, tá bom? Acompanhe o vídeo. Oi meus queridos, tudo bem? Seguinte, vim aqui avisar no meio do vídeo que você pode ouvir alguns ruidinhos durante esse vídeo, tá? A gente teve um pequeno problema técnico, mas só pra te avisar, tá? Porque não é problema no teu fone nem na tua caixinha de som, a gente mesmo que teve um probleminha técnico, tá bom? Segue o vídeo aí, até mais! Olá pessoal, então meu nome é Alexandra Nunes de Matos, vocês me conhecem aqui pelo canal, né? Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rosácea. E assim, para começar, a rosácea muitas vezes até é confundida um pouquinho com acne, né? Só que são doenças bem diferentes que a gente tem que saber diferenciar, principalmente nós dermatologistas, na hora de dar o diagnóstico para o paciente, né? E aí, o que acontece? A rosácea, por constituição, então, ela é uma doença crônica que tem seus períodos de crise, então ela é uma doença que vai e volta, mas o paciente, de uma vez que tem rosácea, para sempre vai ter rosácea. O que causa a rosácea? Não é bem esclarecido ainda, existem alguns estudos que fazem algumas teorias, mas o que a gente sabe mesmo é que ocorre uma instabilidade vasomotora na pele do paciente. Então, assim, principalmente, a gente vai falar sobre os fatores desencadeantes, mas assim, algum desses fatores desencadeantes, principalmente o sol, faz com que aquela pele se sinta mais agredida, já é uma pele um pouquinho mais sensibilizada, e ela se sente um pouco mais agredida, e ela começa a produzir, então, vasos na pele, principalmente nessa região que a gente observa bastante. Então começa a formar vasos e com isso a pele já fica vermelha, daí ela forma vasinhos, a gente observa na dermatoscopia que tem esses vasinhos que a gente chama de telangiectasias, e aí conforme vai tendo essa predisposição e vai tendo contato com os fatores desencadeantes, principalmente o sol, então vai fazendo ainda mais vaso e aí vai ficando cada vez mais instável, então no momento que se tem contato com aquele fator, acaba então fazendo aquela pele vermelha, que faz um flush, que de uma hora para outra fica um vermelhão, né, no que a gente chama de eritema no rosto, e aí por vezes pode até formar então cada vez mais lesões inflamatórias, que elas até lembram espinhas, mas às vezes o paciente não tem acne no caso, é uma rosácea que tem mais pápula, tem umas lesões mais pustulosas, ou seja, tem pus nas lesões. Elas podem chegar num grau até a ponto de deformar o nariz do paciente, por exemplo, ele ficar aquele nariz batatudo, que a gente chama, o termo técnico, então é uma rinofima, tá? E aí, o que eu quero que vocês fiquem também de dica é que paciente que tem rosácea na pele, no rosto, no caso, é muito importante de se perguntar, por exemplo, você tá se sentindo com o olho seco? Ele parece que tem uma areiazinha no olho? Porque se você tiver algum sintoma, você que tem rosácea, tiver algum sintoma de olho seco e tudo mais, procure um oftalmologista, porque você pode ter desenvolvido a rosácea que a gente chama ocular, ou seja, seu olho também tem rosácea, tá? E aí vai caber ao oftalmologista fazer o tratamento, tá? E agora, fatores predisponentes, que a gente tem que cuidar bastante para não ficar se expondo, mas cada um vai perceber assim, eu faço isso e acaba desencadeando o vermelhão. Então você vai ter que se afastar disso, mas assim, principais fatores desencadeantes que a gente observa. Sol, a exposição solar, a radiação faz estresse na pele, faz as células ficarem com estresse oxidativo, desencadeia a rosácea. Além do sol, alimentos muito condimentados, muito apimentados, o vapor, seja das panelas que está cozinhando, vem aquele vapor, ou seja também o vapor do banho, um banho muito quente, desencadeia. Alimentos então muito apimentados, o chocolate pode desencadear também. Alguns, assim, por exemplo, até um café pelo calor. O café, aqui no sul a gente tem o chimarrão, também tem toda a questão de se cuidar na questão do sol também, que desencadeia, já falei, né?
E também a gente tem que se cuidar bastante. Esqueci. Então, também um dos fatores desencadeantes que a gente tem que lembrar é principalmente o vinho. Ele acaba liberando também a questão do flushzinho no rosto, tá bom? Então fique atento a esses fatores desencadeantes. O mais importante é você evitá-los para evitar que desencadeie então essa formação, essa instabilidade vasomotora, essa formação dos vasos na sua pele, tá bom? De tratamento, eu vou falar rapidamente porque você tem que consultar com o dermatologista exatamente para ele te receitar o mais adequado para sua pele, tá? Então, o tratamento ele pode ser só com cremes, dependendo do grau da rosácea, pode ser só com cremes. O protetor solar é fundamental para um paciente com rosácea. Então, o protetor solar pode ser um tratamento com creme, pode ser que você precise também de uma medicação via oral, com um antibiótico, terapia, tá? E para paciente com rosácea, com muito vaso, que tá aquele eritema no rosto, que aquele monte de vasinho no rosto, que fica aquele vermelhidão fixo, que tá ali sempre, a gente pode usar a luz intensa pulsada, que é um tipo de laser que dá para fazer na pele e aí ele vai fazer com que ocorra a cauterização, digamos assim, desses vasinhos e por isso também dá um controle nas crises, tá bem? Mas o mais importante é consultar com o dermatologista, fazer um tratamento adequado, tá? Porque aí sim você não precisa ter uma forma grave de rosácea, não espere desencadear algo grave, tá bom? Faça o tratamento corretamente, o ideal é sempre um diagnóstico correto com um tratamento adequado. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, faça um comentário, quero saber como é que vocês estão, se tá tudo certo com o tratamento na rosácea, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiz com muito amor e carinho. Até mais, até o próximo vídeo!